O Conselho Estadual de Educação estabeleceu novas regras para os cursos de licenciatura que formam professores para educação básica. A intenção é que eles tenham mais aulas práticas, no mínimo 30% da grade curricular. A decisão vale para universidades públicas e privadas de todo o estado. E sobre esse assunto eu converso com a coordenadora do curso de Pedagogia da Unesp em Bauru, Vera Capellini. Boa tarde, Vera. Muito obrigada pela sua participação aqui no Unesp Notícias. É um prazer colaborar. Professora, qual que é a sua opinião sobre essa mudança proposta pelo Conselho Estadual de Educação que prevê 30% da grade curricular com aulas práticas? Bom, especificamente para os cursos de pedagogia, a mudança ela não teve um impacto tão grande, porque na Unesp nós temos 6 cursos e a carga horária destinada às disciplinas teórico-práticas já eram maiores que 30%. Todavia, para as licenciaturas foi muito importante, porque alguns cursos eles tinham uma grade curricular a preocupação principal era que o professor dominasse diferentes conteúdos de física, de química, mas para ele ser um bom professor, ele tem que dominar o conteúdo específico da sua área, bem como estratégias de como ensinar esse conteúdo na educação básica. Então, de certa medida, para as licenciaturas, essa obrigatoriedade do Conselho foi fundamental para a mudança dos cursos. Uma das autoras da norma, ela afirma que em alguns cursos de pedagogia, as disciplinas práticas representam apenas 10% da grade curricular. É bem verdade. Como você disse, a mudança para as universidades públicas e privadas. No caso específico da Unesp, os 6 cursos já ultrapassam 30%. Por exemplo, o curso da Unesp de Bauru tem em torno de 40% de disciplinas teórico-práticas. Mas é bem verdade que muitos cursos, as disciplinas eminentemente teóricas, com pouca relação direta com o cotidiano da escola, sobretudo da pública. E essa porcentagem de 40% vale para todos os cursos de licenciatura da Unesp? Qual que é a realidade deles? Sim, para você ter ideia, o curso de Química não chegava a 10%. E a partir, então, de 2015, com a obrigatoriedade da indicação do Conselho Estadual, ele ultrapassa os 30%, que é obrigatório. Então, a gente acredita que, de certo modo, as licenciaturas, a partir de 2015, porque todas já foram reestruturadas nesse ano, a gente acredita que terá um impacto positivo na formação do professor. Embora, eu gostaria de deixar claro para os telespectadores que se a gente não melhorar a condição salarial e valorização social e salarial do professor, a gente não terá professor em curto prazo. A procura é baixíssima nos cursos de licenciatura. Isso vem ocorrendo aqui no campus de Bauru? Inclusive com cursos sobrando algumas vagas, e é a universidade pública. Um argumento que é contrário a essa alteração, né, na grade curricular é o de que essa mudança faria com que os alunos que não são interessados em se tornar professores não se interessassem por esses cursos. Qual que é a sua visão sobre isso? Sim, eu penso que um dos argumentos, nós tivemos 2 basicamente bem fortes. Um deles é esse, de fato, porque muitos alunos, inclusive o critério dele ir para a licenciatura ou bacharel, a universidade até coloca, às vezes, as melhores notas. E a disputa é tão grande que muitos, se puder escolher, quando o curso ele permite, numa entrada única, ele escolher ser bacharel, por exemplo, educação física. Ele presta vestibular e ele pode ser bacharel ou licenciado em educação física. E a briga para fazer o bacharel e não ficar com a licenciatura é muito grande. E os melhores alunos que poderiam ser os melhores professores quase sempre escolhem o bacharelado. Outro motivo que eu vejo que foi importante a argumentação das universidades em relação a ser contrários à mudança logo de início foi a imposição, a falta de diálogo. Tanto que a deliberação 111 é de 2012. E aí ficou-se 2 anos até 2014 discutindo muito, houve manifestações contrárias, mas até que em 2014 as universidades USP, Unesp, Unicamp, as públicas, porque as privadas já vinham fazendo as mudanças, nós nos convencemos que não era possível mais
brigar com o Conselho Estadual em não fazer, porque o aluno precisaria ser certificado. Então, houve sim um diálogo e as universidades manifestaram alguns pontos que nós gostaríamos que tivesse mudança e o Conselho permitiu, então ele foi flexível e a partir de 2015, que é esse ano em vigor, todos os cursos foram reestruturados e atenderam os 30% no mínimo da carga horária de disciplinas teórico-práticas, fazendo uma articulação entre o conteúdo específico e o como eu ensino esse conteúdo na educação básica. Professora, você comentou então que as mudanças aqui na Unesp em Bauru já ocorreram. Como foi esse processo? Os professores passaram por algum tipo de capacitação? Sim, na Unesp, o setor responsável, a pró-reitoria responsável pelo ensino é a Prograde. E houve diversas reuniões presenciais, videoconferência, com a coordenação, com o pró-reitor de graduação e os seus assessores, bem como os coordenadores. Bauru, inclusive, chegou a sediar um fórum das licenciaturas em junho, no qual estiveram presentes os coordenadores de todos os cursos que oferecem licenciaturas na Unesp para discutir a melhor forma, como implementar, não para se ter um currículo único, mas da melhor forma de fazer essas mudanças. E eu não tenho dúvida que a Unesp está sim preocupada em atender e de garantir um curso de formação de qualidade para os seus futuros professores. É que hoje em dia o aluno chega no ensino superior com uma defasagem muito grande da educação básica, e aí é um círculo vicioso. Ele chega com defasagem, na universidade a gente precisa tentar corrigir isso, em contrapartida, em 4 anos, para formar um bom professor, é muito complicado para dar conta do conteúdo que ele tem defasagem e dos novos conhecimentos que ele precisa ter enquanto futuro professor, tanto da disciplina específica que ele vai ministrar, quanto aqueles ligados à didática, ao que é pedagógico, ao como ensinar. Mas num país cujo lema é pátria educadora, no qual o professor não é valorizado, é muito complicado você ter bons alunos interessados em em seguir a carreira de docente. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Disponha.